E já estamos de volta agora para falar sobre odontologia. Quem tem pacientes com necessidades em casa, né, seja autista, síndrome de Down, pessoas com paralisia cerebral, tanto criança como adulto, tem uma certa dificuldade quando a gente chega nessa área da odontologia. E é exatamente por isso que existe uma especialidade específica para atender esses pacientes. E a doutora Lucy é uma dessas profissionais que atuam aqui no estado com esse atendimento diferenciado para esse público especial. Bom dia, doutora Lucy, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Então, fala um pouquinho dessa especialidade. É odontologia especial, é isso? Como é que chama? Odontologia para pacientes com necessidades especiais. Qual o diferencial dela? Isso. A diferença dessa especialidade está no enfoque do atendimento, né? Tanto o dentista, que é especialista em pacientes com necessidades especiais, tem como atender uma pessoa que a gente chama de normativa ou típica, que somos nós, né? Uma pessoa que não tem necessidades especiais, como ele pode estar habilitado, treinado, né? Para atender uma pessoa que tem uma necessidade especial de atendimento. Então, uma pessoa que tem uma criança ou um adulto que tem paralisia cerebral, muitas vezes ele tem uma dificuldade de se deitar na cadeira odontológica por causa da deformidade da coluna, por causa da fragilidade. Então, a gente tem a habilidade de lançar meio tanto de recursos, né, tecnológicos às vezes, como físicos, de conseguir adequar esse paciente na cadeira para conseguir atender, saber qual é a necessidade dele, saber como é que a gente vai fazer aquele atendimento. E esse muito atendimento diferente. No consultório mesmo, não é no hospital, porque eu vejo também muitos pacientes sendo levados para o centro cirúrgico com anestesia geral para fazer esse acompanhamento. Isso. Infelizmente acontece muito. Às vezes o dentista não consegue fazer aquele atendimento no consultório e oferece para a família essa possibilidade de levar aquela criança ou aquele adulto para ambiente hospitalar sob anestesia geral para poder fazer o tratamento. Muitas vezes isso não é necessário. Na realidade, na literatura, apenas 8% desses pacientes, assim, deveriam, né, ser encaminhados para anestesia geral, porque realmente tem casos de pacientes que têm um autismo, um comprometimento muito severo, né? Um autismo com uma outra doença também, um outro problema, vamos chamar assim, que é melhor, e que a gente chama de comorbidades, né? Então, se torna um atendimento muito difícil, e aí realmente, mas a quantidade de pacientes que deveriam, né, ir para a anestesia geral para fazer tratamento odontológico sob anestesia geral por uma necessidade especial deveria ser muito menor do que o que a gente vê hoje na realidade, por falta, muitas vezes, do conhecimento. E agora, esse atendimento no hospital, no centro cirúrgico, com anestesia geral, termina gerando um risco maior para o paciente. Sim. Né? Imagine que você precisa ir num dentista pelo menos 2 vezes no ano para poder fazer limpeza, né, ver como é que está. E esse paciente, muitas vezes que vai a centro cirúrgico ou que tem uma necessidade especial, ele é um paciente um pouco mais difícil, ele não permite muitas vezes que o familiar escove o dente dele. Às vezes ele não consegue ter o autocuidado e não permite que a mãe ou o pai, o familiar escove o dente dele. Então, muitas vezes muito crítica, precisa realmente ele ir para o dentista um pouco mais do que 2 vezes no ano, né? A necessidade dele ir para fazer limpeza é muito maior. E os tratamentos também, né? Muitas vezes são várias extrações, não tem nem condição de fazer um canal num paciente que não permite. Imagine você passar 40 minutos, às vezes, com a boca aberta para fazer um canal, né? E no consultório, como é que acontece esse atendimento? É feita alguma sedação? Isso. Aí no consultório, o que é que a gente faz? A gente diminui bastante o risco, né? Porque o paciente tem como ir várias vezes, de acordo com a sua necessidade, ao consultório. Às vezes a gente marca até de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, por uma necessidade realmente de intervir ali naquele cuidado, né? Contribuir com o cuidado que a família precisa ter em casa. E aí se usa, eu tenho no meu consultório, no caso, né? Eu uso uma sedação que chama sedação consciente por óxido nitroso, que não oferece risco. Só tem uma contraindicação que é para quem tem problema pulmonar. E mais nenhuma. Então não oferece risco de vida, o paciente não precisa ser entubado, ele fica acordado,
mas ele fica absolutamente relaxado e permite que a gente consiga fazer o atendimento. Em alguns, só em pouquíssimos casos é que a gente não consegue, aí sim é que a gente manda para anestesia geral. Cai bastante, né, o risco de vida do paciente, também, muitas vezes, né, a quantidade de pacientes que precisam ir para anestesia geral para fazer um tratamento odontológico, que é relativamente simples, né? Muitas vezes é só a limpeza ali, né? Isso. Imagine um paciente que é especial, o quanto ele pode cair, se machucar, precisar de anestesia geral para outros problemas, né? Ele vai estar também indo para anestesia geral por causa de problema de saúde bucal, que é mais simples, né? Então, E esse acompanhamento, se começar o quanto antes, melhor, né? Ainda ali na infância, os bebezinhos, já dá para fazer esse acompanhamento para ir fazendo a higienização e não deixar que a saúde bucal fique comprometida. Né? Porque a gente fala em saúde bucal, a prevenção vem ali em primeiro lugar. A gente chama de condicionamento. Quanto mais cedo, melhor a gente consegue condicionar essa criança. Então, ele entende que ali não é um canto que ele vai, né, sentir dor. E a gente tem, claro, né, as abordagens lúdicas com brinquedos. E eles permitem que a gente consiga fazer as aplicações de flúor, as limpezas ou até as restaurações, se for preciso. Doutora Lucy, então vamos dar uma orientação para os pais, as mães que estão assistindo agora. Tem uma criança com essa necessidade, nunca levou no dentista, né, porque não conseguiu ainda. Como é que é esse primeiro passo? Como é que é esse contato inicial? Isso. Precisa realmente entrar em contato para poder marcar a sessão, né? Tem em mente que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer esse atendimento, atender a necessidade desse paciente na primeira sessão. Porque muitas vezes a gente vai precisar fazer esse condicionamento. Então, a gente aborda, vai preencher uma lista de coisas que eu preciso saber, o que é que o paciente toma, muitas vezes, de medicação, como é que eu vou fazer essa intervenção. E aí a gente marca para um segundo momento. O paciente já vai relaxando, porque já vai vendo que, né, não tem nada demais. Não tem nada demais. Aí, no segundo momento, a gente já tem combinado com a família, visto qual é a necessidade, já tem como saber, né, como é que vai ser aquela abordagem. E aí, dependendo da necessidade, a gente já seda o paciente com o óxido nitroso e faz o procedimento inteiro. Então, o paciente, cheirinho ou um cheirinho? É um cheirinho. Então, o paciente sai do consultório com a boca toda limpa, pronta. Então, tudo que ele teria para fazer, ele já faz naquele momento. Se for restauração, extração, limpeza, tudo. E aí ele está de alta, dependendo da quantidade de extrações. A gente também analisa, né? Por isso que tem que ter essa organização prévia. E aí tem alta. E pessoas que não gostam muito do dentista, que sofrem muito, também podem recorrer a essa sedação? Também. É aquilo que eu estava comentando bem no início. Né? Isso. Os pacientes como nós, né, que chamamos de pacientes típicos, que não são necessariamente com necessidades especiais, também podem lançar a mão disso, né? Tem muito medo ou acha muito desconfortável, se deita, relaxa ou bota a máscarazinha, pode até dormir, descansar, quando eu terminar eu acordo. Já tá tudo pronto. Pode levantar. Coisa boa, doutora. Você vamos passar os contatos da odontologia especializada, odonto especializada, né? Isso, sim, por favor. É o 84988320563. E fica onde? Fica no Espaço América, no primeiro andar, na sala 124. Tem também no Instagram como entrar em contato, né, com o Odonto Especializada Natal, que vai ter também as informações lá de onde é. E esse telefone também é meu WhatsApp, direto, pode entrar em contato, quem precisar. Então tá aqui todos os contatos e você também pode encontrar a odonto especializada lá no Guia Viver Bem, né, que a gente seleciona sempre essas empresas que estão aí para atender a sua necessidade mais especial. Então corre lá no Guia Viver Bem que tem todos os contatos também para você. Muito obrigada, doutora Lucy. Parabéns pelo trabalho, né, por ter abraçado essa causa, é muito bom isso. E seja sempre bem-vinda aqui ao Viver Bem. Muito obrigada, muito obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já já tem mais Viver Bem para você.